E aí, pessoal, como é que tá todo mundo? Espero que todo mundo esteja bem, né? Se cuidando. Gente, venho trazer aqui para vocês um conteúdo extremamente importante, né? A gente vai, assim, finalizar com esse conteúdo. Eu tenho só mais uma outra parte aqui do conteúdo que a gente vai abordar hoje. E eu queria que vocês tratassem isso aí com muito carinho, com muito cuidado, porque disso aqui vai depender outros assuntos que nós vamos ver. Tá legal? Hoje aqui a gente traz nada mais, nada menos do que tabela periódica, né? O que é a tabela periódica? A tabela periódica ela é uma projeção num diagrama, né? Num quadro diagramado, onde nesse quadro eu tenho ali os elementos químicos descobertos, os átomos descobertos e aqueles que porventura ainda serão descobertos, tá bom? Ela não é para ser decorada, ela é uma ferramenta para ser consultada. Então nunca ninguém deve ter a preocupação, principalmente um professor, em exigir, solicitar que os seus alunos decorem a tabela periódica. Ela é um advento para ser consultada e não decorada, porque é muito complexa, não é isso? E serve apenas para uma consulta na utilização de cálculos, na utilização de conhecimentos e de outros conteúdos que a gente vai abordar lá na frente. Tá legal? Então vamos lá começar aqui sobre tabela periódica. Quando a gente pensa na ciência química, tá bom? Lá no século XIX, os primeiros elementos químicos eles começaram a serem descobertos e houve aí uma necessidade de ser catalogado isso aí. Então os cientistas eles começaram a ter essa preocupação em classificar os elementos químicos e nessa classificação eles iam agrupando-os, né? De acordo com características, de acordo com propriedades. Se eram naturais, se eram artificiais, tá bom? Se eles tinham um peso diferente, ou se o peso era de repente um peso igual de um para outro elemento, ok? Então vamos mais. Surge aqui a primeira classificação, né? A primeira classificação de elementos químicos foi proposta por um cidadão chamado Dobereiner. Tem gente que chama Dobereiner, né? Johann Wolfgang Dobereiner. Ele começou a estabelecer uma classificação chamada de tríades. Ele pegava de 3 em 3 elementos e iria comparando-os. Essa classificação ela foi uma primeira tentativa de classificar, mas ela terminou não sendo uma classificação correta em função de que nesse período não se tinha conhecimento sobre a massa atômica dos átomos. O que se tinha era um e outro dado isolado e que tempo depois se comprovou que esses dados eles eram incorretos. Mas é a primeira ideia, a primeira tentativa, né, de se classificar elementos químicos, estabelecendo uma tríade. Ele começou inicialmente com o cloro, com o bromo e com o iodo. E ele começava a estudar as propriedades desses elementos, né, cloro, bromo e iodo. De forma que, cientificamente, quando se fala assim, os elementos iniciais a serem classificados, cloro, bromo e iodo. Acho muito improvável eles pedirem isso no SSA. Pode ser que eles peçam isso no Enem, né? Vocês vão fazer lá no futuro o Enem, mas aqui a gente falando de SSA, acho improvável, mas vai saber, né, galera? Então estou colocando aqui para vocês cloro, bromo e o iodo, estabelecendo assim uma condição chamada de tríade, né? Porque sempre eram 3 elementos. Vamos lá mais um pouquinho. Aí surge aqui um cidadão chamado de Champ-Courtois, né? Champ-Courtois. Ele desenvolveu uma teoria
que essa teoria ela serviu de suporte para a classificação atual. Champ-Courtois ele desenvolveu uma classificação como se a tabela periódica, como se os elementos químicos eles estivessem dispostos, colocados num parafuso, fazendo aí um contorno helicoidal. Aqui a gente tentou colocar, né, o parafuso telúrico que ele chamou, e observa que eu tenho aqui o cálcio, potássio, e ele vai descendo, depois o silício, alumínio, magnésio, né, sódio, e ele vai enrolando. Em cada espiral desse aí do parafuso, nós teríamos aí agrupados. Por que isso? Porque se sabe que a tabela periódica, a classificação dos elementos obedece uma sequência crescente. O que isso quer dizer? Que parte do menor para o maior elemento químico, certo? Mais alguma coisa aqui de Champ-Courtois, né? Ele observou que as propriedades dos elementos químicos se repetiam de 7 em 7. Observa aqui o outro, né? Dobereiner ele classificou de 3 em 3. Aqui ele verificou que essas propriedades elas se repetiam de 7 em 7. Né? Vocês depois vão entender por que é que essa observação é importante ainda hoje nos dias atuais. Né? Nós temos ali 7 períodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Vou falar disso mais adiante. Mais um pouco aqui do estudo de Champ-Courtois. Aqui está mostrando de novo a ideia do parafuso telúrico, né? Esse espiral aqui dando voltas, né? E essa classificação aqui, ela foi uma classificação até então aceita pela comunidade científica, porque ela observava, aqui, ela observava uma sequência crescente. Então a gente teria, vê aqui, desse lado aqui, onde está a setinha, o hidrogênio, né? Depois o lítio, aqui o berilo, o boro, certo? Observa como tem aqui uma sequência, né? Telúrica e helicoidal. Então esse aqui foi um dos estudos aceitáveis e que serviu de suporte para o que a gente tem aqui hoje como tabela periódica, tá? Aí vem o grande cara da história. Tinha que ser um professor, não é? Um professor não foge à luta. Então aí quem? Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev ele começou a estabelecer uns cartões, e nesses cartões ele percebia, por exemplo, que tinha o elemento 1, ele achou o elemento 3 e ele achou o elemento 11, vamos dizer assim. Olha o raciocínio dele. Ele disse, se eu tenho 1, 3 e 11, obviamente eu ainda tenho aqui o 2, que eu não sei quem é. Obviamente eu tenho aqui o 4, 5, 6 e o 7 e o 8. Ele já tinha o 9, né? E obviamente eu tenho o 10. Por quê? Porque Mendeleev ele foi brilhante. Ele organizou a tabela periódica deixando espaços, deixando lacunas, para que quando esses elementos químicos fossem descobertos, eles pudessem ser classificados exatamente na categoria que ele deixou ali preparada. Certo? É como se eu estou construindo aqui um edifício de 10 andares, né? 10 andares. Só tem gente morando quem? No primeiro, no 9º e no 10º. Ora, eu tenho espaço nos outros apartamentos. Então a tabela periódica ela foi designada dessa maneira, dessa forma. Tá legal? Por quem? Por esse cidadão, o fera, né? Mendeleev, o grande classificador, o grande químico que revolucionou os estudos da química, organizando aí a tabela periódica que nós conhecemos hoje. Alguém vai dizer, uma besteira, não é tão fácil. Fácil hoje, mas na época que ele lidava com isso, nós não tínhamos todas essas informações não, ok? Então mais um pouco aqui de Mendeleev. O que ele fez? Está aqui, fez a classificação dos elementos químicos conforme o peso específico, colocando-os agrupados em ordem crescente dos respectivos pesos atômicos. Ele também elaborou quadros que apresentavam lacunas, acabei de falar, fato que o levou a prever a existência de 3 elementos até então não conhecidos. Sua previsão ela foi realmente confirmada com a descoberta do gálio, né, em 1875, do escândio em 1879
e do germânico em 1886. Vê como o cara foi brilhante ao seu tempo, né? Mesmo não tendo muitos recursos que pudessem comprovar suas teorias e seus estudos. Legal? Aqui mostrando como é que foi essa tabela periódica, né? Observa que tem ele, né, sentado aí, né? Possivelmente depois de ter estudado aí muito, né? Um dia exaustivo de estudo. E observa, né? Ele colocou aqui, por exemplo, o titânio, olha bem, 50, né? Vanádio, cromo, manganês, 55. Observe que ele verificava que tinha um elemento que era 180 no número atômico, mas não sabia qual era. Quer dizer, existia. Se existia o 182, né? Se existia o 186, por conseguinte, também existia o número 180. Percebe aí o que eu estou falando? Como ele foi brilhante, né? E ele foi estabelecendo esses cartões, ele foi estabelecendo esse plano, e com isso a tabela periódica ela começava a ser construída, né? O brilhantismo desse cidadão Mendeleev, né? Muito bem. Aí chega a descoberta, surge aí a descoberta do número atômico por esse camarada chamado Henry Moseley. Inclusive, número atômico, quem vai estudar na universidade, os caras lá, os professores, os livros vão dizer assim, qual é o número de Moseley? Aí você vai dizer, oxe, que danado é isso? Que diabo é isso? É o número atômico. Número de Moseley é o chamado número atômico, que eu já falei aqui em outras aulas. Corresponde ao número de quê, doutores? Número de prótons e de elétrons. Não somados, a quantidade que cada um exerce, né? Separadamente, no núcleo e na eletrosfera. Próton no núcleo, né? E o elétron na eletrosfera. Então, por exemplo, se eu tenho 15 prótons, 15 elétrons. Se eu tenho 100 prótons, 100 elétrons, porque o átomo é um sistema neutro. Então, quem descobriu o número atômico foi esse cidadão aqui chamado Henry Moseley. Ele descobriu que o número de prótons no núcleo de um átomo era sempre o mesmo. O Império me chamando, tá vendo aí, ó? Vê se ouve, ó. O Império me chamando. Um Jedi sempre tem que estar atento, né? Muito bem. Aí veja lá, com isso ele solucionou as questões de Mendeleev. Mendeleev ele tinha em aberto por que era crescente. E Moseley, quando ele descobre aí a questão do número atômico, né? Ele encerra, por exemplo, essa discussão. Ele vai encerrar essa discussão descobrindo aqui a ideia relacionada ao quê? Ao número atômico. Ok, queridos? Vamos lá? E aqui, doutores, a tabela periódica tem para todos os gostos, né? Ninguém vai ficar chateado porque eu peguei aqui uma tabela em inglês, mas um inglês que dá pra gente aí, né? Ler totalmente, né? Então, ó, Periodic Table of the Elements, né? A tabela periódica dos elementos. Então está aqui, é essa tabela aqui que eu tô falando, né? Ô Bruno, tem mais tabela? Tem, muitas tabelas, né? Tem outras aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Observa bem, a lei e classificação periódica moderna. Quando eu falo modernamente, agora, 2020, a gente vai observar as propriedades que cada elemento químico possui, suas funções periódicas e os seus números atômicos. Então, bem, vê lá. As propriedades, né? Funções periódicas e os seus números atômicos. Ok? A ordem aqui, ó. Então, para a gente entender, a ordem ela é sempre crescente e não decrescente, nem é uma ordem aleatória, certo? Os elementos agrupam-se do menor para o maior, o quê? Número atômico. Então o sentido disso aqui é crescente, doutores, né? Vai do menor para o maior. Vocês estão no primeiro ano, vão para onde depois? Segundo ano, terceiro ano, espero eu, universidade, mestrado, doutorado, pós-doutorado e um prêmio Nobel, né? Quem sabe, né? Olha aí que massa para mim, um aluno meu ganhar o prêmio Nobel, né? Então veja aqui, eu tenho os grupos, né? O que são esses grupos? Os elementos químicos eles vão estar distribuídos em 5 grupos. Vê bem, ó, 5 grupos. Não arrume outros porque não existe, né? Esses grupos eles são idealizados
e definidos mediante aqui as suas propriedades, que eu acabei de falar. Então tem um grupo do hidrogênio. A propósito, o hidrogênio é aquele cara que talvez é igual a você. Quando você diz assim, mãe, posso ir para a festa de fulaninho? Aí sua mãe diz, não. Aí você diz, então vou pedir a meu pai. Aí seu pai diz, sua mãe disse o quê? Não. Então, aí você diz, mas mãe, todo mundo vai. Aí sua mãe diz aí para você, eu acho isso fantástico. Mas você não é todo mundo. Então pense no hidrogênio. O hidrogênio, ele é diferente do restante da galera todinha que você vai ver na tabela periódica. Quando eu falo do hidrogênio, é aquele cara que se diz assim, mas você não é todo mundo, não é? Então eu tenho o grupo do hidrogênio, eu tenho o grupo dos metais, né? O que são os metais? São elementos químicos que são bons condutores de corrente elétrica, são elementos químicos que são bons condutores de energia térmica. Quer ver? Esqueça uma colher de metal, esqueça dentro de uma panela que está lá no fogo, ou deixa uma panela no fogo e vai pegar de qualquer jeito para ver se você não queima suas mãos, né? Porque isso aí é o grupo dos metais. Apresenta um brilho, então grupo dos metais. E os ametais são não metais, né? Então tudo que eu digo sobre metais, os ametais são o oposto. Semimetais é um grupo que tem algumas particularidades, a gente vai falar deles. E tem aqueles que são os bambambãs, né? São os caras que são, digamos, os que ostentam na tabela periódica, que não vão precisar de ninguém porque eles já estão estabilizados. Esses caras são chamados de gases nobres. Não têm muita predisposição para realizarem ligações químicas, embora alguns possam realizar, né? A nível laboratorial eu consigo realizar, mas esses caras naturalmente eles não precisam realizar nenhuma ligação química porque eles estão estabilizados. Aí a ligação química ela ocorre quando um átomo ele precisa de elétrons, e se tem outro que está sobrando, eles se juntam, formando aí uma molécula, formando aí uma ligação química. Perfeito? Né? E a outra lei é relacionada aos estados físicos, né? Os estados físicos, eu tenho elementos, há elementos, né, em estados líquidos, como por exemplo o mercúrio e o bromo, os gasosos, né, que são os gases nobres. E tenho também elementos que são sólidos, né, que a gente pode ver também quando a gente estudar de uma maneira mais apropriada cada período e cada família. Ok? Queria que você desse uma olhada nessa tabela periódica, nesse modelo, nesse diagrama. Observa que eu tenho aqui as colunas aqui que são horizontais, são chamadas de famílias. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, família 1A, família 2A. Aonde é que está a 3A? Não está aqui não, que você está vendo que é 3B. Então, 1A, 2A, aí aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, e essa aqui é chamada de 0, né? Há livros que chamam de 8B, mas se você quiser, pode chamar de 0, porque são os gases nobres, eles não se ligam, né? E o que quer dizer esse 1A, 2A e 3A? Esse aqui significa que esses átomos aqui sempre perdem um elétron, esse aqui perdem 2, esse aqui perdem 3. E, por exemplo, Bruno, o que é 7A? Ele vai ganhar um elétron. De quem, obviamente? Da família 1A. O 6A, ele vai ganhar quantos elétrons? 2, da família 2A. O que é 5A? Ele vai ganhar 3, da família aqui, ó, 3A. E por que tem que ser assim, Bruno? Porque a estabilidade ela acontece quando eu tenho 8 elétrons na última camada. Observa que isso aqui é chamado de metais de transição, né? Ou elementos de transição. Por quê? Porque as propriedades desses elementos aqui, elas não são tão favoráveis a isso que eu acabei de dizer. Perder um elétron, perder 2 e perder 3. Observa aqui, ó, nessa cor meio salmão, né? Ou meio laranja, goiaba, nem sei que cor é essa. Resolvam aí. E essa daqui sim, agora meio salmão, meio rosinha. Eu tenho os lantanídeos e esse outro aqui é os actinídeos. É assim, galera.
quando a tabela periódica ela foi começando a ser construída, é como se esses elementos aqui não foram descobertos, então deixaram aqui como se fosse uma gaveta, um arquivo, e a proporção que eles foram sendo descobertos, eles foram colocados aqui, e não foi necessário fazer uma outra tabela, né? Então, ó, metais alcalinos terrosos, metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios e família dos halogênios e os gases nobres. Ok? Isso aqui bem organizado. Hoje, olhando aqui hoje, além de querer que vocês peguem tudo, eu queria que ficasse na sua mente isso daqui. Se você chegar e disser, Bruno, eu vou me dedicar a esse slide que você colocou aqui. Massa demais, certo? É isso que eu quero. Você vai ter que dominar essa organização. Onde é que está a família do carbono? Aí não tem, você tem que saber exatamente onde é que você vai procurar aquilo ali. Fechado? Muito bem, muito bem. E aqui outra tabela periódica. Observa aí, tá vendo? Observa aí. Outra forma, uma tabela periódica construída, né? Como se fossem cubos, né? Então aqui eu tenho todos os elementos. Vê lá o que eu disse, ó. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Certo? Olha, tá vendo aí? Os lantanídeos, ó. Observe, ele fica aqui em cima, ó. Essa galera todinha fica arquivada ali. Depois os actinídeos, aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Certo? Olha aí, ele fica arquivado, ó, nessa parte de baixo. E eu tenho todos os elementos. Observe que o hidrogênio, ele está separado do restante da galera, né? Inclusive, esse hidrogênio, ele deveria ser de outra cor. Porque senão, muitos de nós podem pensar que ele é desse grupo aqui, ó. Verdinho, e ele não é, totalmente. Certo? Então, assim, eu tenho, na realidade, muitos modelos de tabela periódica, né? Quais são os objetivos de vocês? Meu objetivo e os seus objetivos. Consultar a tabela periódica, saber que ela é para consultar e não para ser decorada. Diferenciar, né? Saber diferenciar os grupos existentes. Saber que eu tenho um grupo do carbono, grupo do boro, né? Grupo do hidrogênio. Saber que há alguns que são líquidos, outros são sólidos. E assim subsequentemente, doutores. Né? E outra coisa, o último objetivo, interpretar, saber interpretar, né? Aí você vai dizer, grupo do carbono, sim, e é o quê? Não sei não é por aí, tem que saber a propriedade, esse átomo, ele pode doar ou receber elétrons, ou ele compartilha, ele se junta com outro átomo para compartilhar elétrons, né? Ele é eletronegativo, ele é eletropositivo, ele tem mais facilidade para se tornar num íon, num cátion, num ânion. Então, tudo isso aí é saber interpretar. Ok? Esse átomo, a distribuição eletrônica dele, que eu já falei, distribuição eletrônica, né? Vai ser como? Então, tudo isso eu tenho que saber interpretar. Certo lá, queridos? Galera, foi isso aqui. Era meu objetivo com vocês nesse vídeo. Pequenininho, dá para todo mundo ver, para todo mundo assistir. Não esqueça de dar like, dá um like, coloca aí nos comentários qualquer coisa que você queira acrescentar, queira perguntar, queira tirar dúvida, e não esquece que estamos juntos, né? Aproveitando aí, o foguetinho da gente é um foguete amarelo, celebrando aí a vida, celebrando o valor que a vida tem. Estamos aí no Setembro Amarelo, que é o mês onde nós combatemos uma coisa muito triste, que é o suicídio. Então, lembra que, até vou deixar minha aula meio careta aqui, o Senhor Jesus, ele veio para nós, mas para que a gente tenha vida e vida em abundância, né? Então eu deixo aqui para vocês o meu abraço, deixo aqui para vocês esse alerta de valorizar a vida, de nunca se sentir sozinho, e que sempre quando aconteça essa questão da solidão, né? A gente não está livre disso, né? Uma outra pessoa pode enfrentar o problema, o dilema da solidão. Então, sempre procurar ajuda, sempre procurar conversar com alguém e dividir esse fardo, dividir as dores.
Amigo é aquele que divide as dores, não vai ser só aquele cara que na hora que tá tudo bem, tamo junto. Na hora que precisa, cadê? Então procura, não é? Sempre ajuda, sempre tem alguém perto de você e que pode te ajudar. Só lembrando, se tiver algum problema, se souber de alguém que precisa dessa ajuda, liga para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188 em todo o território nacional. Fechado aí, galera? Então, vou até me despedir aqui em vocês em japonês. Onegaishimasu.